Fala, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta no canal. Agora eu vim para trabalhar bastante com ele e disponibilizar aí bastante conteúdo. Bom, gostaria de falar aqui que a gente vai começar algumas séries, como séries sobre redação, interpretação textual, e bem como aqui que a gente vai trabalhar aqui agora, que são questões gramaticais. Então, bora lá, sem enrolação. A gente vai trabalhar sobre morfologia e sintaxe. Eu sei que vocês já devem ter visto isso aí em vários lugares. O YouTube aí está cheio muito bem cheio desse conteúdo. Mas eu quero tentar mostrar aqui um jeito bem simples para vocês entenderem as diferenças, entenderem os conceitos, conseguir identificar isso aí dentro de uma questão. Por quê? Porque muitas vezes isso é ensinado, mas isso é ensinado isoladamente. É uma didática que eu considero nem tão não eficaz, na verdade. Por quê? Uma coisa é você saber, mas como você vai aplicar isso aí no seu dia a dia? Como você vai aplicar isso aí num concurso que você for fazer, numa questão que você precisar resolver em qualquer situação? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui. Bom, vamos entender aqui então morfologia e sintaxe para a gente começar, que é necessário. Bom, morfologia, análise morfológica, é análise da função da palavra isolada. Você pode analisar tanto ela isoladamente, claro que algumas palavras você vai ter que dar uma observada ali, perceber um pouquinho o que está acompanhando ela, a quem ela está se referindo e tal dentro da frase. Mas o que acontece? Ela vai ser classificada, conceituada isoladamente, ou seja, uma palavra só. A análise morfológica a gente vai conceituar apenas uma palavra. Na análise sintática, a gente vai conceituar a função daquela palavra dentro da frase. A gente vai nomear a palavra dentro da frase. Então, isso aqui da palavra não, da palavra ou do termo, porque um termo pode ser composto por uma, duas ou mais palavras. Se a gente for fazer uma análise aqui, a gente vê que essas nomenclaturas nada mais é do que para distinguir o jeito que a gente conceitua. A morfologia, o conceito apenas de uma palavra, sintaxe, o conceito do termo, o termo composto por uma ou mais palavras. Vamos entender isso aqui dentro da frase aqui. Peguei uma frase simples para ficar bem fácil de entender. A noite será muito fria. Aqui, para a gente fazer a nossa análise morfológica que a gente vai fazer aqui primeiro, a gente vai ter que analisar palavra por palavra. Então, a gente tem aqui primeiro a palavra a. A palavra a, ela pode ser, se eu pegar a palavra a, ela pode ser o artigo a ou a preposição a. Como a gente vai saber? Por isso que eu falo que a gente vai ter que dar uma observada aí, mesmo a gente analisando ela separadamente. O artigo a, ele sempre vai preceder um substantivo. A preposição só vai ligar dois termos. Então, perceba que o a aqui está precedendo a palavrinha noite. Noite é o nome que se dá a um período do dia. Se é o nome que se dá a alguma coisa, é o nosso substantivo. Então, logo a gente relaciona aqui que o quê? A palavrinha a está precedendo o substantivo, então isso aqui é um artigo. Viu? A gente está classificando ela separadamente. Cada palavra tem seu conceito. Deixa eu mudar aqui. Será é a flexão do nosso verbo de ligação que vai indicar um modo, um estado. Então, isso aqui é verbo. Verbo. Nós temos a palavrinha muito, que está indicando aqui intensidade, está relacionado com o verbo. Tá? Quando uma palavra relaciona com o verbo, modificando, impondo uma intensidade, impondo um modo, a gente chama isso aqui de advérbio. E ela está falando o quê? Que será muito. Será muito o quê? Fria. O que será fria? À noite. Por isso que eu estou falando que a gente vai ter que fazer algumas relações aqui, observar algumas relações da frase mesmo para classificar morfologicamente. Fria está fazendo o quê? Caracterizando o substantivo noite, porque será muito fria, será à noite. Se está caracterizando um substantivo, logo isso aqui, gente, é um adjetivo. Coisa muito básica, coisa muito fácil, mas que algumas pessoas às vezes confundem essa distinção entre análise morfológica e análise sintática. Qual termo faz parte de qual análise aí? E análise, vamos fazer agora a análise sintática
dessa frase aqui. Na análise sintática, a primeira coisa que a gente faz é identificar o verbo. A gente precisa de análise morfológica para isso, então. O verbo que a gente já viu aqui é o verbo será. A gente identificou o verbo, a segunda coisa que a gente vai fazer é procurar o nosso sujeito. Sujeito, vamos entender aqui. Sujeito é aquele sobre o qual o predicado está falando. O predicado aqui, nós temos o predicado aqui com o verbo aqui, será. Então, sobre quem esse verbo está falando? Quem será? A resposta para essa pergunta será o nosso sujeito. Quem será é a noite. Então, a noite aqui será o nosso sujeito. Perceba aqui o que eu falei. Aqui a gente está... Nosso termo aqui na análise sintática, nosso sujeito, ele está composto aqui por duas palavras. Uma análise morfológica jamais será por duas palavras. A não ser compostas. Que são o artigo a e o substantivo noite. Dando sequência aqui, a gente tem o nosso predicado, que é será muito fria. Predicado é aquilo que é dito sobre o sujeito. Então, esse aqui é o nosso predicado. Gente, dentro do predicado, existem alguns outros termos aí que podem ser analisados sintaticamente, e a gente vai ver isso aí no próximo slide. A gente fazendo a análise aqui dessa frase, a análise morfológica da frase, bem rapidinho aqui. Vou nem escrever aqui. A palavra a está precedendo transparência. Transparência é substantivo. Então, isso aqui é nosso artigo. Substantivo. Contribui a ação verbal. Isso é uma ação verbal. Então, o nosso verbo. Vamos prestar atenção aqui nessa função desse para. Solidificar. Outra ação verbal. Outro verbo. O que esse para está fazendo aqui? Ligando essas duas palavras. Contribui e solidificar sozinho não dariam certo, precisa disso aqui para ligar. Isso aqui a gente chama de preposição. A gente tem outro A aqui. Para a gente identificar, a gente vai olhar o quê? Se ele está precedendo o substantivo. A gente tem democracia, que é substantivo. E o A aqui, então, é artigo novamente. Agora, observando e fazendo a análise sintática, primeiro a gente identifica o verbo, nosso verbo aqui, esse é nosso verbo, contribui, e temos também aqui solidificar. Mas vamos pegar esse verbo aqui, contribui. O que contribui? Aquilo está realizando a ação verbal, está contribuindo, é a aparência. A aparência, sujeito, isso aqui é nosso predicado. Mas a gente vai olhando o nosso predicado aqui. Dentro do nosso predicado a gente tem o nosso verbo. Quem contribui, contribui para algo. Então isso aqui está necessitando de um complemento. Então, o que completa o sentido do verbo contribuir, a gente chama isso aqui que exige, que precisa, quando precisa mesmo, a gente chama isso aqui de complemento verbal. Vou escrever aqui, acho que está dando para entender. Complemento verbal. Complemento verbal. Esse complemento verbal a gente ainda pode categorizar ele de uma forma diferente. Esse complemento verbal, quando ele é precedido, o complemento verbal ele vai ser, a gente chama ele de objeto, E esse objeto ele pode ser direto ou indireto. Ele vai ser direto quando ele não precisar de algo para ligar, quando ele for direto para a palavra. Ou seja, dentro da morfologia, o que exerce essa função de ligar? É a preposição. Então, quando ele não inicia, o complemento não se inicia por preposição, quando ele complementa, quando é exigido, tem que ter, para a frase ter sentido completo. E quando esse complemento é iniciado pela preposição, a gente chama isso de objeto indireto. E quando não é iniciado pela preposição, quando não precisa dessa preposição, passa direto, digamos assim, a gente chama isso de objeto direto. No caso aqui a gente tem nossa preposição, a gente viu aqui na nossa análise
morfológica. Então a gente tem a proposição, a gente pode chamar isso aqui também de objeto indireto. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente, onde vocês vão entender, porque eu não quero me alongar muito, porque já está ficando muito grande, e no vídeo que eu vou fazer mais pra frente, eu quero que vocês entendam realmente qual a função dessa análise sintática dentro de uma questão, por exemplo, que vocês vão pegar aí. Então, eu quero compartilhar esse vídeo, deixa curtir, comenta aí embaixo pedindo se você quer uma aula sobre análise sintática. Eu estou planejando fazer uma aula de análise sintática aqui bem compacta, mas bem simples, para facilitar bastante o entendimento, vai abrir bastante a visão de vocês. Então eu quero muitos likes aí, comentem pedindo e compartilhem bastante. E quem sabe essa aula sai logo logo. Valeu?